vamos fazer o que a Bíblia recomenda: remir o tempo, né? Não quero você que está aí nos corredores, na lateral, por favor, se acomode aí no interior do salão. Nós somos gratos a Deus por mais esse tempo que Ele nos concede, um tempo precioso, um tempo certamente de grande valor para nós. Então nós temos essa gratidão a Deus por Ele nos conceder essa oportunidade de participarmos de mais um tempo que vai redundar em edificação para a nossa vida, né? Então nós temos uma gratidão especial a Deus por essa noite, também pelo dia que tivemos, né? Nós comemos, nos vestimos, trabalhamos, de muitas coisas Deus nos guardou, coisas que nós vimos e coisas que nós não vimos, né? Porque tem tanta coisa que Deus nos livra que a gente nem viu, mas Ele nos guardou, né? Então é bom a gente estar aqui. Eu queria falar com o Papai do Céu, com vocês, falar com o Senhor primeiro por essa oportunidade, desse momento, e segundo, pelo dia que tivemos. Podemos dizer, como disse lá o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Você concorda com essa declaração para a tua vida agora? Então diz assim comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então temos motivo para mais uma vez erguer nossa voz e agradecer ao Senhor pelo bem que Ele tem nos feito, pelo cuidado que Ele tem tido na nossa vida. Se não fosse o Senhor, né, que seria de nós? Vamos orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, vamos falar com o Senhor, dando graças a Ele. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te damos graças, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos que todo o bem que temos recebido, todo cuidado, toda a direção para a nossa vida tem vindo das tuas mãos. É uma dádiva divina, Senhor. Te agradecemos em especial por esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui juntos em torno de um tema tão importante, tão relevante para nossas vidas, principalmente, ó Deus, para solteiros, para nós também casados. É um tema importante e queremos te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade de sermos edificados, de sermos instruídos, ó Deus, dentro de um assunto, ó Deus, atual, importante para nossas vidas, Senhor. De nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse investimento, queremos te agradecer por mais essa prova de amor e de cuidado por nós, de todo o nosso coração, Senhor. Te damos graças, te bendizemos, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que tu conduzas esse tempo aqui, que seja cada minuto devidamente aproveitado, que seja cada tempo, cada minuto assim de inspiração, de compreensão de cada um de nós, e que mais uma vez nossa vida seja realmente qualificada, edificada, e o Senhor ainda mais glorificado no meio do teu povo. Pai, em nome de Jesus, toma esse ambiente, esse tempo, nos dê uma mente realmente aberta para compreender, assimilar as verdades ouvidas, e que não seja para nós apenas um momento de ouvir, ó Deus, esses assuntos, mas que possamos nos comprometer com a ajuda do Senhor, do teu Espírito Santo, em praticar essas verdades, em alinhar a nossa vida com princípios que vai nos levar a viver uma vida compatível com tua vontade para nós, Pai, em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a nossa vontade, Pai. É o nosso anelo de todo o nosso coração, em nome de Jesus, para a honra, louvor e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Bom, querido, hoje nós vamos abordar um tema que é um tema muito comentado nos dias atuais. E apesar de ser um tema muito comentado, muito ouvido, eu particularmente vejo que não é um tema assim muito compreendido e até deturpado por alguns, mas é um tema recorrente, é um tema importante, que é o tema empreendedorismo, como foi comunicado aqui, informado no domingo anterior. Então eu creio que é muito importante, entendemos que é importante e necessário
fazermos uma abordagem desse tema, né, na ótica do reino de Deus, à luz da Bíblia. E realmente eu creio que, como eu já citei, vai ser um tempo de bom proveito para nós. Eu estava dando uma avaliadinha nesse assunto antes de vir para cá, e descobri que dentre alguns outros conceitos de empreender, também nós encontramos um dos conceitos, que é realizar, ser diligente, prática laborativa. Isso está dentro de um dos conceitos do termo empreender. E lógico que esses termos têm tudo a ver com o reino de Deus, tudo a ver. Realizar, né? Prática laborativa. Lembra que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, na verdade, é um tema abrangente e que tem tudo a ver com a fé que professamos, com Deus que nós servimos, e eu creio que vai nos edificar. E nós também julgamos importante a abordagem desse tema, um assunto que eu tenho conversado, isso aí já no longo de um tempo eu tenho conversado sobre isso. Vou dizer já o que é, mas a gente julgou importante abordar esse tema, porque eu vejo ainda, infelizmente, muitos filhos de Deus vivendo uma vida sem propósito. Às vezes eu olho para jovens solteiros que não têm uma perspectiva clara de vida, e ainda tem um aspecto que eu acho pior ainda, que tem pessoas que sabem o que Deus quer para elas, que sabem para que nasceram, para que existem, para que foram vocacionados, mas não se comprometem, não tem um compromisso, uma atitude para viver o que Deus idealizou para as suas vidas. E às vezes isso tem relação com preguiça, sendo franco, e tem a ver também com medo de investir, e aí a vida passa e nós perdemos de desfrutar, de alcançar aquilo que Deus idealizou para nós. Eu faço algumas perguntas diretas aí para alguns solteiros apaixonados, que falam: poxa, eu quero casar, estou apaixonado. Eu falei: então, você quer casar, está fazendo o que da vida? Não é? Não, me preocupa, porque eu ficaria inseguro em entregar minha filha para um homem sem propósito, para um homem que não tem uma visão do que ele deve alcançar para a sua vida. Pergunto direto e reto, antes de falar dos outros temas. Quando alguém compartilha comigo o desejo de formar família, e aí você? Então me preocupa ver filhos de Deus. Deus é um Deus de propósito. Ver filhos jovens que estão inseridos no reino de Deus e que vivem sem nenhuma perspectiva de vida. Eu tenho conversado sobre, já abordamos esse assunto com outros temas, e é uma questão que nos preocupa, e como zelo pastoral que temos, queremos ver esse rebanho, queremos ver homens, chefe de família, solteiros, que têm um propósito, que sabe com clareza por que existem, que tenham clareza da vocação que Deus tem para cada um, e se empenhe em viver isso, para que a gente realmente tenha um testemunho social compatível com Deus que nós servimos. Há um texto de Isaías, eu não vou me prolongar muito, mas há um texto de Isaías 26, verso 3, é um texto que diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem um propósito firme. O Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem um propósito firme. Então, se nós, como filhos de Deus, não temos um propósito, uma missão, uma vocação clara para a gente seguir, aplicar o nosso coração, nós estamos desalinhados com a vontade de Deus. Como eu já falei, não está no meu encargo a abordagem desse tema. Está com o Davis, que está bonitinho, né? Muito bonitinho. O Davis está com a incumbência de compartilhar esse assunto conosco. Ele fala muito comigo sobre isso, me doutrina às vezes aí nos almoços. Mas eu acho muito interessante o diferencial da abordagem desse tema pelo Davis, porque eu conheço a vida dele, conheço a vida da Mary, conheço antes e conheço agora, e eu sei que não é uma questão assim apenas teorizada,
não é uma exposição de conceitos acadêmicos simplesmente, mas é uma história de vida que respalda um princípio. Então eu achei muito interessante ele fazer essa abordagem, além do que ele já conhece, né, de teórico, de prático, dentro desse tema. Para mim, o que é mais importante é a vida deles, o que eles têm ensinado e têm falado com a vida. Eu digo isso com muita tranquilidade, com muita alegria, porque eu os conheço de perto, convivo com eles. Então tem todo o nosso respaldo, toda a nossa confiança e credibilidade. Fica à vontade, meu irmão, vem cá. Fica à vontade, que o Espírito Santo te conduza, te guie, que você possa nos edificar aí nessa noite, no nome de Jesus, viu? Obrigado. Tudo bem? Tá todo mundo com frio? Tá tudo bem com vocês? Isso aí. Bom, eu quero começar primeiro agradecendo ao Samuel pela confiança. De fato, a gente tem conversado bastante sobre esse tema, e poder compartilhar isso, para mim, faz todo sentido, né? Porque, na verdade, quando o Samuel falou muito bem, né? Quando existe um propósito naquilo que você faz, tudo faz sentido, né? Como que uma pessoa que é cristã, ela se sente infeliz? Quando você, muitas das vezes, vai na raiz, é porque não tem um propósito, né? Ela não enxergou qual é o propósito da vida dela. E compartilhar o que Deus tem feito na vida da gente é parte do propósito, né, que eu entendo que Deus tem na minha vida e na vida da Mary também. Então eu quero começar lendo com vocês um texto até muito conhecido. Quem está com Bíblia aí pode abrir, né? Acho que vai aparecer aqui, né, também. Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Deus faz algumas coisas assim interessantes, né, às vezes com a gente. Eu ia ler esse texto até o 30, mas na verdade, eu até vou corrigir aqui, mas nós vamos ler até o final, que, se eu não me engano, vai até o 40, não é isso? 41? Quem abriu aí? Esse capítulo vai até qual versículo? 46. Então nós vamos ler tudo, porque no finalzinho, antes de vir para cá, quando eu dei uma última passada, uma última leitura, Deus me revelou algo muito especial, que a gente vai ter que ler o restante também. Pode colocar aqui para mim? Mateus 25, de 14 a 30. Posso ler aqui também, vamos lá. Ótimo. Ótimo. Obrigado, Samuca. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no texto, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema sério de concentração, né? E a leitura, às vezes, eu tenho dificuldade com leitura. Então eu vou ler com bastante calma, para que você preste bastante atenção em cada versículo, como se fosse uma pessoa falando com você. Combinado? Ok? Para não ficar aquela coisa automática, né? A gente lê uma coisa assim no automático. Diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país... Isso aqui é Jesus contando uma história, né? É uma parábola. História sem H e com E, né? Que é uma forma que Jesus tinha de fazer as pessoas pensarem um pouco mais no que ele estava querendo dizer, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ou seja, um homem que tinha ali muito dinheiro, chamou ali os servos dele, a gente vai ver que são 3, e dividiu ali os bens, né? Muitas das vezes eu vejo pessoas falando sobre esse texto aqui, falando sobre talentos, né? Talento, dom, não que não sirva para isso, mas aqui
na história que está sendo contada aqui, está se falando de dinheiro, tá? De fato, de dinheiro. Então, verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Eu estudei um pouco sobre essa coisa de talentos e descobri que um talento era mais ou menos, correspondia a 20 anos de salário de uma pessoa naquela época. É como se você pegasse um salário mínimo hoje, de R$600 mais ou menos, multiplicasse vezes 12, vai dar aí, no ano, vai dar cerca de R$7.000, vezes 20, vai dar aí uns R$140.000. Então, um talento desse era mais ou menos R$140.000, tá? Então, ele pegou 140 mil, espero que minhas contas estejam certas, né? Entregou para 140 vezes 5, né? Vamos fazer a conta certa aí, né? Entregou para depois 280 mil entregou para o outro, e para o outro ele entregou um talento só, ou seja, R$140.000. Então ele pegou, distribuiu aquele dinheiro, né? E partiu. O interessante é que ele diz assim, ó, a cada um segundo a sua própria capacidade. Guarda isso que a gente vai falar disso depois, tá? Bom, o que recebera, versículo 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, ele pegou aquele dinheiro todo, negociou, empreendeu e ganhou mais quanto? Mais 5, ou seja, dobrou. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, ou seja, dobrou também. Versículo 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele pegou aquele dinheiro, abriu um buraco e guardou, enterrou. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, ou seja, todo aquele volume de dinheiro que ele fez, que ele dobrou, ele entregou para o senhor dele. Dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ficou triste ou ficou feliz esse senhor com o servo dele? Ficou triste ou feliz, gente? Feliz, né? Exatamente. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Repete comigo, mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Sabe o que ele está querendo dizer? Emprestasse, colocasse esse dinheiro para o banqueiro o quê? Multiplicar, emprestasse a juros. Fizesse isso. É isso que ele está falando aqui, tá? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, ele pegou aquele talento que ele tinha, tirou dele e deu para aquele que tinha multiplicado mais. Verso 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando do que aqui? Onde haverá choro e ranger de dentes, gente? Do céu? Da onde ele está falando, então? Da onde? Está claro, né?
Quando vier o Filho do Homem, eu ia ler até aqui, tá? Mas eu vou ler aqui de forma um pouco mais dinâmica o restante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Quando te vimos, enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, entrando nu não me vestis, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Qualquer dúvida que eu tinha quando Jesus terminou de contar a parábola, falando de lugar de trevas, né? Eu cheguei a pensar assim: poxa, isso deve estar falando de uma situação ruim, né? Ser lançado nas trevas talvez seja uma coisinha mais leve. Mas quando eu vi o complemento aqui, eu não tive dúvida de que Jesus está falando de coisa mais pesada mesmo, né? Eu quero contar aqui, bem rapidamente, compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, aliás, de 9 para 10 anos, eu já morando aqui em Cabo Frio. Eu cheguei aqui em 86, eu tinha 9 anos de idade. E tinha um amigo meu que o pai dele trabalhava nas barcas ali no canal, né? Aquelas barcas que fazem passeio. E num daqueles dias onde a gente ficava ali no barco, ali junto, pulando, mergulhando ali no canal, na época o canal era limpo, que dava para mergulhar, eu comecei a observar que tinha uns menininhos de rua que eles vendiam refrigerante, no isoporzinho nas barcas. Eu comecei a ver aquilo, vi um menininho contando dinheiro, e com 10 anos eu olhei para aquilo e falei: poxa, eu acho que eu vou querer fazer aquilo também. A minha família não passava necessidade, eu não precisava trabalhar, mas aquilo de alguma forma me chamou a atenção, eu vendo ali aquelas crianças conseguindo ganhar um dinheirinho. E aí, sem meus pais saberem, eu me ofereci lá para o cara que contratava as crianças, e o meu primeiro emprego foi vendedor de refrigerante nas barcas ali do canal. E assim foi, né? Eu fazendo coisa errada, mentindo, né, para os meus pais, falando que estava sei lá onde, e na verdade eu ia trabalhar. Até o dia que meu pai entrou no quarto e me pegou contando um monte de dinheiro, e não entendeu nada, falou assim: que dinheiro é esse? Aí foi quando eu contei. E foi aí que foi o meu primeiro emprego, e logo em seguida também foi a primeira vez que eu pedi demissão também, né? Do emprego também. E ali eu tive a primeira experiência de empreender, né? Porque ali eu estava empreendendo o meu tempo, que poderia ser para brincar, e eu estava empreendendo para trabalhar, para ganhar algum dinheiro, para ter um dinheirinho ali. E eu, sinceramente, eu não lembro nem para que eu queria aquele dinheiro, mas eu achava legal poder produzir. Né? Depois, aos 14 anos, eu tive uma outra experiência profissional, e aos 17 anos eu abri minha primeira empresa de informática. E o detalhe é que essa empresa de informática, eu não sabia nada de informática, né? Eu não sabia nada de informática. E eu queria montar um curso de informática. Minha mãe teve que assinar lá por mim, para eu poder abrir
a empresa. E 2 anos depois, essa empresa faliu. Bom, assim foi. Depois eu montei um estúdio de gravação. E nesse estúdio de gravação eu cantava, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu cantava, gravava CD, cantava. Então eu tinha um estúdio para trabalhar com música. E comecei a trabalhar com música, vendendo CD, gravando pessoas. E sempre muito independente, sempre querendo crescer, querendo ir para algum lugar, mas muito independente, muito soberbo, muito vaidoso, né? Música, principalmente, é uma coisa que deixa a pessoa muito vaidosa, né? Se a pessoa não tiver realmente ali uma liderança, ali, um confronto, a música é uma coisa que, né, porque as pessoas gostam, as pessoas elogiam. Então eu era uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente soberbo, extremamente independente, eu não queria conselho de ninguém. E assim foi. Bom, o meu pai, para vocês terem uma ideia, meu pai uma vez ele teve que vender um carro para pagar as minhas dívidas. E mesmo assim eu continuei independente. Eu não conseguia enxergar, porque eu não queria também enxergar, que eu precisava de ajuda. Que para poder seguir em frente empreendendo, né, para seguir em frente crescendo, para seguir em frente tendo sucesso naquilo que eu me propunha a fazer, eu precisava de uma ajuda de alguém. Sem ajuda, ninguém segue para lugar nenhum. Mas eu não enxergava isso. E aí começaram as dívidas. Eu comecei a me endividar, cada vez mais, e abri um negócio aqui, abri um negócio ali, e o negócio não dava certo, aí abria outro, e assim foi. Casei, né, com a minha querida e amada esposa, que vamos inclusive completar 15 anos, né, no próximo dia 4 de setembro, só de casados, fora 8 de namoro, né? Ou seja, já se vão aí 23 anos, né, juntos. E aí tudo aquilo que eu fazia, com muita independência e com muita irresponsabilidade, a Mary, que estava comigo, começou a sofrer isso comigo também. E as dívidas foram muito grandes. As dívidas começaram... Para vocês terem uma ideia, eu vou resumir a história aqui. Qualquer dia eu posso contar essa história de uma forma um pouco mais detalhada. Mas, para resumir aqui, na época, há 12 anos atrás, mais ou menos, 11 anos atrás, 12, por aí, eu cheguei a dever, como pessoa física, 120 mil reais. Isso há 11, 12 anos atrás. Eu já fiz mais ou menos essa conta, como se fosse uns 300 mil reais hoje. Então você imagina você devendo 300 mil reais hoje. Para pensar. Para pensar. Você ia estar tranquilo agora, né? E aí, dívida, né? Vai gerando dívida, e eu me meti com... Né? Peguei dinheiro com banco, peguei dinheiro até com agiota, né? E aí o orgulho não fazia eu mudar a forma de pensar. Eu achava que botava a culpa no sistema, botava a culpa nos outros, me achava o máximo, achava que era apenas uma fase, que daqui a pouco ia dar tudo certo, e eu não buscava conselho para fazer nada. E aí teve um dia que eu, trabalhando numa rádio, uma das coisas que eu fiz foi ter um programa de rádio também, numa rádio antiga chamada Rádio Dunas, que era uma rádio gospel. Os mais antigos vão lembrar dessa rádio. Eu tinha um programa chamado Pop Mais, que acontecia diariamente, ao meio-dia, de 1 hora de duração. E naquele programa, eu tive a oportunidade de divulgar um pouco mais o meu trabalho, minha música. Então, minha música começou a ficar muito conhecida aqui na região. Então, eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou fazer um show gospel, vou arrecadar uma grana, e com essa grana, eu vou o quê? Pagar minhas dívidas. Mais uma ideia mirabolante. Eu tinha uma empresa chamada Davidson Produções. O Flávio, um amigo meu, né, fala para mim que
na época ele já falava assim, você tem que mudar esse nome da sua empresa de Davidson Produções para Mirabolantes Produções, né? Porque era cada hora uma coisa diferente que eu inventava de fazer. E aí, pensei, fiz a conta, falei assim, vou fazer um show e vou resolver meus problemas. A gente cobra um ingresso, e aí, sem conselho, para vocês terem uma ideia, eu fiz um show para 5.000 pessoas e nem corpo de bombeiro foi chamado para estar lá, para vocês terem uma ideia. Como é que eu fazia as coisas com planejamento, né? se acontecesse alguma coisa, se morresse alguém, imagina, né? O desastre que seria. Mas tudo na minha cabeça, sem orientação, sem nada. E nós colocamos realmente 5.000 pessoas para dentro lá. Só que teve um detalhe. Eu queria economizar nos mínimos detalhes, então eu não contratei pessoa para ficar na bilheteria. Eu chamei amigos. Né? Amigos, conhecidos de amigos, para ficar na bilheteria. E segurança foi a segurança mais barata que eu podia arrumar na época. Resultado, entraram milhares de pessoas sem pagar, sumiu o dinheiro. E na hora de fazer a conta, na minha cabeça me salvaria, eu cheguei lá, olhei, resultado, R$1.000 negativos. E agora, né? Naquele momento eu entrei em desespero, porque eu tinha depositado todas as minhas esperanças naquele show. Isso foi em junho de 2003. Eu só não lembro do dia, mas eu lembro do mês, e eu lembro inclusive de onde eu estava quando aconteceu isso que eu vou contar para vocês agora. Eu tinha conhecido há um tempo atrás o Flávio. Para quem não conhece o Flávio, ele caminha com a gente, né? Ele é discípulo do Franco, é um grande empresário. E o Flávio, ele já me falava da visão, né? Da visão do reino, me falava do reino. Mas eu queria consultoria, eu não queria me submeter. Então eu conheci o Flávio em 97, de 97 até 2003, eu era um amigo do reino, vamos dizer assim, né? Era um cara muito religioso, mas não queria submeter nada, não entendia que eu precisava de liderança na minha vida, e fui conduzindo as coisas até chegar a um certo ponto. Que foi o ponto que eu estou contando aqui, desses R$1.000 negativos desse show. Ali naquele momento, impressionante, gente, ali naquele momento caiu a ficha. E ali eu vi que, de fato, sozinho eu não iria para lugar algum. Ali eu vi que a minha independência estava me levando para o buraco. Ali eu vi que a minha soberba, o meu orgulho, a vaidade que me movia, estava me levando para uma lama e arrastando a minha esposa junto comigo. As pessoas que eu mais gostava já olhavam para mim com um olhar de desconfiança, porque já não acreditavam mais no que eu falava. Lá vem o Davidson com uma ideia mirabolante aí de novo. Ih, rapaz, ele até que é legalzinho, mas tinha esse mais, né? Até que ele é trabalhador, mas reticências. E parece que naquele dia a ficha começou a cair. Aliás, naquele dia a ficha caiu. E para ficar mais marcante ainda, eu tinha uma relação com meu pai muito ruim. Hoje, graças a Deus, a relação com meu pai é muito boa. Mas eu tinha uma relação muito ruim. Por quê? Porque a relação com meu pai era uma relação de pai e filho, não era de amizade. E o meu pai, ele sempre fez de tudo para me ajudar, mas não tinha muito tato ali, até pela criação que ele teve. Então a nossa relação, ela se resumia a quando eu precisava de alguma coisa, de dinheiro, eu ia lá pedir, aí eu ouvia aquele monte de coisa, vou te emprestar, mas você deveria fazer uma faculdade, como eu te falei, você deveria ter feito daquele jeito que eu te disse. Então tinha cobrança, era ajuda com cobrança. Então minha relação com ele era o tempo todo ali de faísca, de ajuda, mas ao mesmo tempo uma relação ruim, era assim. E nesse dia eu não tinha para quem recorrer, eu tinha que pagar esses R$1.000. Senão eu ia ficar muito mal, eu não lembro nem com quem, mas eu ia ficar muito mal, eu precisava desses R$1.000. E eu não tinha mais para quem recorrer. E a relação já muito, mas muito conturbada com meu pai, eu não tinha mais como ligar para meu pai para falar de dinheiro, naquela época.
Mas eu resolvi ligar. Mas eu já liguei falando assim, ele vai falar muito, ele já até sei o que vai acontecer, olha. Mas beleza, eu vou ter que ligar. E na hora que eu contei para ele inclusive tinha ido no show. Na hora que eu contei para ele, já esperando, né, dele, ele falou assim, tá bom, meu filho, pode vir aqui pegar esses R$1.000. Detalhe, meu pai é taxista, tá? Meu pai nunca foi rico, mas sempre foi muito próspero, sempre teve um dinheirinho guardado, meu pai. Até hoje é assim. Mas aquilo que ele falou para mim acabou comigo, porque era como se ele estivesse dizendo assim para mim, eu já desisti de você, eu não vou mais brigar com você. Pode pegar o dinheiro aqui. Naquele momento ali eu vi o quanto que eu estava mal, o quanto eu estava cego, o quanto eu estava precisando de ajuda. E aí eu lembro de eu pego o telefone ligado para o Flávio e ter falado assim, Flávio, eu não consigo viver sozinho. Eu não consigo andar com os meus próprios pensamentos, eu não consigo avançar com as minhas próprias ideias, com o meu próprio braço. Eu preciso de ajuda. Mas eu falei, mas com muita convicção. Eu lembro da cena, eu estava ajoelhado na sala da minha casa, debruçado no sofá, chorando muito, entendendo ali a minha realidade. E naquele momento, foi o grande divisor de águas na minha vida. Foi quando eu pedi ajuda para alguém de coração, de verdade. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém me liderando. Eu preciso de alguém me mostrando o caminho, porque do meu jeito não vai mais. Junho de 2003. Eu queria lembrar o dia. Infelizmente eu não lembro o dia, mas eu lembro o mês. Junho de 2003. E aí começou a minha trajetória como empreendedor, de verdade mesmo, né? Embora tenha começado lá atrás, como eu contei, mas eu considero que o empreendedor de verdade, a grande característica de empreendedor de verdade é a humildade. O empreendedor, ele sabe que ele precisa pedir ajuda para alguém. Porque sabe o que acontece com a gente quando a gente fica independente? Sabe o que acontece? Sabe? Alguém arrisca aí? Alguém pode falar assim, não vai para lugar nenhum. Vai, fica devendo. Né? Vai para o buraco, vai para a lama. Claro que vai para algum lugar. É óbvio que vai. E eu realmente tive aí essa chance, né, que na minha opinião todos têm essa chance de entender isso. Você que está aqui, você nunca mais vai poder dizer, né, que você não entende o que é o sucesso, né, para quem quer empreender. A gente vai ver inclusive daqui para frente que empreender é muito mais que ter empresa. Muito mais que ter empresa. Agora, a partir daí, a minha história, alguns já sabem, né? Eu não vim aqui fazer propaganda da minha empresa, né? Meu intuito aqui realmente, definitivamente não é esse, né? Mas a gente abriu uma franquia de curso de inglês, e hoje nós temos quase 1.500 alunos em 3 escolas aqui na região, né? E isso depois de 10 anos de obviamente muita força, muita garra, muita determinação, muito empenho, tudo aquilo que uma pessoa para vencer precisa ter, né? Então eu dei uma resumida rápida na minha história aqui, para vocês poderem entender que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo tem um começo, tudo tem ali o porquê de estar acontecendo. Quando você vê alguém vencendo, pode ter certeza que tem uma lógica, tem uma receita, né? Tem um caminho para seguir para vencer. E essa receita, Jesus está ensinando para a gente aqui. Vamos dar uma estudada nessa receita aqui? Olha só que interessante. O senhor dessa parábola, ou seja, o patrão, vamos dizer assim, ali da parábola que a gente acabou de ler, ele se ausenta e deixa na mão dos servos dele todos os seus bens, como a gente viu, né? Segundo a capacidade de cada um. O que seria segundo a capacidade de cada um? É simples. Tem gente que nasce com uma aptidão X e o outro com uma aptidão Y. Isso é claro. Você vê às vezes a pessoa falando assim, poxa, mas por que o outro toca violão tão bem? Por que o outro pinta tão bem?
poxa, eu gostaria tanto de ter essa desenvoltura, né? Para falar que o outro lá tem. Essas comparações que a gente faz, na verdade, é uma perda de tempo, porque todos nós temos dons diferentes, capacidades diferentes que Deus deu para a gente. Agora, todos nós temos capacidades. Não pense você que você não tem nada que você possa fazer muito bem feito. Isso é uma mentira. Se alguém falou isso para você, é uma mentira, tá? Então, ele deixou esse dinheiro, dividiu esse dinheiro conforme a capacidade de cada um, né? Podemos definir essa viagem como o momento em que assumimos as coisas do reino, o reino que eu falo aqui envolve tudo, né? Ficando sobre nós a responsabilidade de cuidar muito bem de tudo que Deus nos dá, entendendo que somos capazes, porque Ele mesmo fala que é segundo a nossa capacidade. Olha que interessante. Essa ida do patrão para algum lugar, e essa responsabilidade que ele deixa na mão desses servos dele, é exatamente o que acontece com a gente quando a gente conhece o reino. É exatamente isso. Porque, vamos parar para pensar. O que você tem é seu? É seu ou não é? É de quem? De quem? Do Senhor, não é isso? Todo mundo jantou aqui? Comeu, lanchou, gente? Então vou repetir. O que você tem é de quem? Do Senhor. Ou seja, quando você entende, quando você entende o que é o reino, e quando você se entrega para Deus e decide ter Deus como Senhor, como Salvador, mas principalmente como Senhor da sua vida, senhorio, reino, nada mais é seu. Mas a responsabilidade é de quem? É dele ou é sua, daquilo que ele entrega para você? É nossa, não é isso? Então vamos repetir então. A responsabilidade é nossa, vai. 1, 2, 3. A responsabilidade é nossa. Foi isso aqui que o patrão fez. Deixou na mão lá dos 3 servos dele. E aí o que aconteceu? Segundo a capacidade de cada um. Por isso que foi 600 mil para um, né? 280 mil para outro e 140 para outro, porque foi segundo a capacidade de cada um. Bom, ou seja, temos total responsabilidade pelos resultados daquilo que assumimos, pois Deus não nos dará nada além do que possamos dar conta. Olha que interessante isso aqui. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não estou conseguindo progredir com esse determinado trabalho que eu tenho, ou falando até mesmo de algum ministério, né? Eu não estou conseguindo. E aí a pessoa fala que aquilo ali é muito para ela. Não é muito para você. Você pode ter certeza que o que vem para a tua mão é Deus que está dando. E se foi Ele que deu, Ele sabe da sua capacidade. É segundo a sua capacidade. E aí, por falar em dar conta, né? A volta do Senhor da parábola para as suas terras fala da prestação de contas que teremos que dar sobre tudo que veio à nossa mão. Se fomos bons empreendedores ou não. Agora o detalhe é que esse retorno do patrão fala da volta do Senhor, né? É isso que eu estou dizendo aqui. Porque é o seguinte, quando teremos que prestar contas de tudo. Por exemplo, quando ele voltou, o que ele fez? Ele fez uma prestação de conta, não foi? Isso te lembra alguma coisa? O que o texto no final está falando aqui? O texto no final está falando sobre o juízo final, não está? Está falando sobre a prestação de contas, não está? Esse senhor aqui, ele fez a mesma coisa. Ele voltou, alinhou todo mundo ali e falou assim, você. E aí? Aí ele falou assim, olha, eu peguei aqueles 600 mil e transformei em 1.200.000, está aqui. Aí o patrão falou para ele assim, joia, estou feliz com você.
Depois chegou para o outro e falou assim, e você? Bom, eu peguei meus 240 e transformei em 480. Bom, estou muito feliz com você. E você? Eu... Sabe como é que é, né? Você é conhecido aí como um patrão meio duro, né? Então eu fiquei meio com medo, né? Aí eu peguei, enterrei e está aqui, ó. Exatamente o que o Senhor me deu, está aqui, ó, de volta. Foi isso que ele fez? Segundo a palavra? Segundo a parábola que Jesus contou, foi isso, gente? Foi exatamente isso. Pois é. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, baseado nisso, se até quando Jesus voltar, então quer dizer que eu não vou me aposentar nunca. Não vou me aposentar. Se eu tenho que produzir até ele voltar, então, eu vou parar de trabalhar? Não vou parar de trabalhar. Aí você pode estar pensando assim, Davidson, mas como é que é isso? Porque você está falando só de empresa, você está falando só de trabalho, você está falando só de dinheiro. Será que é só aí? É isso que eu tenho que dar conta mesmo? Será que é só de grana que Deus está falando aqui? Não. Existem, pode passar aí, existem alguns exemplos de empreendedorismo que a gente pode trabalhar aqui. O primeiro deles que eu quero falar é sobre vida com Deus. O que é vida com Deus? É empreender. É empreender. Relacionamento. Quando você está se relacionando com alguém, você está empreendendo. Você está investindo. Então, vida com Deus tem tudo a ver com empreendedorismo. Tudo a ver. Quanto mais você investe na sua vida com Deus, na sua relação com Deus, o que acontece? Você fica o quê? Mais próximo dele, mais você prospera naquilo que você faz, mais você descobre o propósito de Deus na tua vida. Ou seja, você empreende e você tem o retorno. Tem ou não tem, gente? Empreender em Deus é bom ou não é? Claro que é. Quer ver outro exemplo de empreendedorismo? E aí, olha, antes de falar do outro, aí a gente está falando de oração, de leitura bíblica, a gente está falando de estar ligado com Deus nas mínimas coisas, de cuidar do caráter, né? Porque também não adianta estar só com a tua leitura bíblica em dia lá, e na hora que você tem que, no dia a dia lá, na hora que você tem uma oportunidade de dar um golpezinho lá na empresa, ou então dar uma roubadinha lá no templo, lá usando o Facebook na hora que não deve, e aí você vai e acha que é o suficiente você estar lendo e estar orando. Investir em relacionamento com Deus é muito mais do que um formato religioso que você pode criar, que nós podemos criar na nossa cabeça. Outro tipo de empreendedorismo, vida em família. Vida em família. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu não abro mão de investir no meu relacionamento com a minha esposa. Eu não abro mão. Eu posso trabalhar pra caramba. Eu posso... E trabalho mesmo. Trabalho porque o propósito de Deus na minha vida é esse mesmo, que eu trabalho muito. Posso estar me envolvendo com N coisas, mas eu não abro mão de ter qualidade no relacionamento com a minha esposa. Eu tiro 3 férias no ano de uma semana e vou com a minha esposa para algum lugar e, não me procure nessa uma semana, tá? Não me procure. Porque tem isso também, né? A pessoa acha às vezes que quantidade de tempo é qualidade, mas não é. Não é. Tem gente que acha que tem que deixar de trabalhar para poder se dedicar mais à família. Isso é um erro. Quantas e quantas vezes eu trabalhei muito tempo indo na casa das pessoas vender coisas, vender, no meu caso aqui, o melhor curso de inglês que existe no Brasil. E quando eu chegava
na casa das pessoas, eu observava muito essa cena. O cara chega cedo em casa, 5, 6 horas da tarde em casa, achando que está abafando, achando que está com tempo de qualidade com a família, e aí o que acontecia? A mulher vendo televisão num quarto, o homem vendo televisão no outro quarto, a criança vendo televisão no outro quarto, a outra criança jogando videogame não sei aonde, e assim vai até 9, 10, 11 da noite, quando todo mundo dorme, ninguém se comunica, ninguém fala, ninguém... Isso é o quê? É qualidade isso, gente? É? Óbvio que não é qualidade. Eu trabalho todos os dias até 9, 10 horas da noite, em média. Às vezes até um pouco mais. Mas o pouco tempo que eu tenho com a minha esposa, eu procuro dar qualidade. Eu converso com ela, eu troco ideia com ela, né? Eu namoro com ela. Claro. Tempo de qualidade. E outra coisa, outro erro também é que às vezes a pessoa, ela não coloca a sua família junto com ela nos seus projetos. Isso é um erro clássico que as pessoas cometem. Muitas das vezes você vai conversar com um casal, um está pensando para cá, o outro está pensando para lá. Um está pensando, não, a minha carreira, porque é a minha carreira, e o outro, não, porque é a minha carreira. E aí você vai ver, as visões estão assim, ó, como que um casamento vai durar desse jeito? Como que um casamento vai ser saudável desse jeito? Vai ter qualidade desse jeito? Nós temos que incluir a nossa família nos nossos projetos. Porque se a gente incluir, ela vai apoiar a gente. Isso é empreender na família também. A gente vai falar de trabalho aqui que tem a ver com isso, mas empreender na família é você, não é a quantidade de tempo que você fica com a tua família, mas é a qualidade que você dá. É a visão que os dois estão ali juntos. Quer ver uma coisa? Você que é casado, se você for convocado, você que está na reserva, né, certificado de reservista aí, tá na reserva. Se acontecer uma guerra e você for chamado para representar o Brasil lá no Japão numa guerra, e ficar 1 ano envolvido numa guerra, você vai deixar de ter uma aliança com a tua esposa? Hã? Não. Não vai. Ou está junto ou não está junto. Então o tempo é uma coisa muito relativa. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, pô, mas você trabalha demais. Primeiro que eu penso assim, não sou eu que trabalho demais, a pessoa que fala que trabalha de menos, né? Eu já tenho uma visão diferente. Tudo depende do ponto de vista, né? Você quer ver quem trabalha demais, vai para o Japão. Aí você vai ver as pessoas trabalhando demais. A referência com esse monte de benefício aí que o trabalhador brasileiro, né? Fica aí querendo conseguir, vai baixando a jornada de trabalho, vai conseguindo benefício, vai não sei o quê, vai não sei. Essa mentalidade proletária, né, muitas das vezes influencia da pessoa achar que ela está trabalhando muito. Gente, trabalhar muito é normal. O nosso Deus trabalha até hoje, 24 horas todos os dias. Ai de nós se Ele não trabalhasse, inclusive. Já pensou se Ele desse uma piscada? Empreendendo vida sendo igreja. Vida sendo igreja. Eu botar vida na igreja. Eu falei, não, mas vida na igreja? Como assim? Eu sou igreja, nós somos igreja. Então é vida sendo igreja. Né? Como é importante, olha, eu vou falar, eu vou dar aqui um rápido testemunho do que tem acontecido na minha vida. Eu tenho conversado, inclusive, muito com a Mary sobre isso, e com as pessoas mais próximas de mim, sobre isso. Como o fato de eu estar aliançado, me relacionando mais com a igreja, como isso tem me abençoado. E eu vivia até pouco tempo atrás, até 2 anos, 1 ano e pouco atrás, com um sofisma em relação a isso, porque eu achava que pelo fato de eu trabalhar muito, as pessoas, elas não iam entender o meu trabalho, mas eu também não me abria com as pessoas, e ficava aquela coisa, sabe aquela coisa assim, eu acho que ele pensa que ele acha que eu penso? Isso é um sofisma diabólico. Quando na verdade o que precisava era eu me posicionar. E aí eu fui convidado para ir aliás, convidado não, eu fui intimado pelo Samuca para ir no retiro do carnaval do ano passado, lá em Casimiro de Abreu. Retrasado, né? É verdade, retrasado. Ano passado, isso. E aí, o que acontece? Como eu tinha uma relação
muito forte com a igreja de Curitiba, porque eu morei 2 anos e meio lá, natural, eu queria ir todo ano para o retiro de lá de Curitiba. Quando o Samuca me deu essa intimada, graças a Deus que ele fez isso, eu, dirigindo com a Mary, né, indo para lá, para Casimiro de Abreu, eu olhei para ela e falei assim, a gente queria mesmo ir para Curitiba, né? Mas vamos fazer isso pelos irmãos, né? Vamos fazer por eles. Como quem diz assim, eles precisam da gente. Eu fico com vergonha só de pensar nisso. Mas era o que eu pensava. E aí chegou lá, Deus me moeu. Me moeu. Toda a soberba do meu coração, que ainda tinha ali, o resquício ali, ele foi mostrando, foi revelando. E aí eu fui muito abençoado, eu fui confrontado. Eu saí andando na luz com um monte de gente lá, não queria nem esperar chegar aqui. E aí no final do retiro, eu procurei o Samuel, porque o meu sofisma era o seguinte, poxa, eu trabalho muito, como é que eu vou estar em IL? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pertencer a uma IL? Eu trabalho muito. A igreja, eu falava assim, a igreja é toda formatadinha. A igreja é toda formatadinha. A igreja não vai me aceitar. Aí eu cheguei para o Samuel e falei assim, Samuca, chorando, né? Samuca, me perdoa, é soberba, quero estar contigo. Primeira coisa que ele falou para mim, Davidson, nós vamos fazer uma IL na tua casa, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Toma, pá! Aí eu, mais ainda, né? E ali eu vi que era um sofisma que eu tinha. Na verdade, estar junto, gente, é muito mais do que cumprir um papel religioso, um formatinho. Estar junto. Olha, o Flávio, quando fundou a WhatsApp, lá atrás, em 1995, ele era guitarrista do Ministério de Louvor. E aí, eu não sei os detalhes da história, estou contando assim o que eu sei da história, mas na época, muita gente pensou assim, pô, mas o cara vai sair do Ministério de Louvor para abrir uma empresa? Nossa, estranho isso. E ele conta o seguinte, que a pessoa que mais apoiou ele para fazer isso foi o Franco, mas com uma condição, que eles se falassem todos os dias pelo telefone. Ele podia não ir mais em ensaio, não ir mais em IL, não ir mais... Porque, não que tenhamos que fazer isso, mas naquele momento, naquele projeto, ele ia ter que abrir mão de algumas coisas. E aí o Franco falou, olha, eu não abro mão de estar contigo. Se você... A gente apoia, vai lá. E deu no que deu. E comigo, quando o Samuca falou isso, eu vi que o problema estava em quem? Estava na igreja? Estava em quem? Em mim. Está sempre na gente o problema. Está sempre na gente. Mas é preciso a gente pisar no nosso orgulho para entender isso. E aí as coisas vão andando. O Samuca hoje é uma das pessoas que mais me abençoa no meu trabalho, na minha profissão, na minha missão. E eu procuro, né, estou me cobrando mais para estar mais junto ainda, sempre, mais ciente de que não tem mais sofisma, não tem mais, não está mais embaçado. Por quê? Porque está junto, o negócio é estar junto, entendeu, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou está meio... Amém? Pois é. Vida acadêmica. Isso é legal. Quantos estão estudando aqui? Levanta a mão aí. Legal, legal. Cadê a Milena? Está ali. Eu não tinha visto você. Minha sobrinha querida. Então, Milena veio lá de Niterói, né, Milena? Vai amanhã de novo embora. Isso aí. Perguntou para mim assim, tio, será que vale a pena eu ir? Aí eu, então fica. Brincando, né, Mimi? Então, essa questão de estudar é uma coisa muito legal, porque assim, a sociedade, ela tem algumas regras. Né? O sistema, na verdade, ele tem algumas regras. A primeira coisa que o pai da gente, a mãe da gente fala para a gente quando a gente está estudando é o seguinte, meu filho, você tem que
terminar os estudos. Sem estudo você não é ninguém. Não é assim que a gente ouve? Sem estudo você não é ninguém. Pô, olha, gente, isso é forte, cara. Quer dizer que se eu não estudar, eu não sou ninguém. Quer dizer que o que me torna alguém é estudar? Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Mas isso a gente vai ouvindo e vai agindo naturalmente, vai passando para os filhos passam para os netos, né? Eu não vou falar para vocês que eu não estou fazendo apologia contra a faculdade aqui, tá, gente? Pelo contrário. A faculdade é muito importante. Para alguns casos. Para o meu não foi. Aliás, eu nem terminei o ensino médio, para vocês terem uma ideia. Tem gente que fala assim, pô, você fez faculdade de marketing. Teve um cara que uma vez falou para mim assim, você fez PNL. Eu falei, o que é isso? É de comer? PNL. Como é que é? Alguém sabe, gente? Esse cara de neurolinguística, né? É uma habilidade para vender, para falar. Eu falei, não, meu filho, não fiz nada disso, não. Agora, é óbvio, né? Aliás, o Samuel não podia ter aberto melhor a palavra, né? Falando de uma palavrinha tão importante, chamada propósito. Propósito. Você não tem que buscar uma faculdade, você tem que buscar um propósito na sua vida. A faculdade, ela vai ser uma consequência ou não. A faculdade só tem sentido se ela for para agregar ao seu projeto de vida. Se ela não estiver agregando nada, não faça. Eu conheço gente que começou fazendo faculdade de Direito, depois passou para Fisioterapia e terminou fazendo música. E agora está trabalhando num cartório. Aí eu fico imaginando, o dinheiro que esse cara gastou fazendo esse... Porque faculdade gasta, não gasta, gente? Mesmo faculdade pública gasta muito. Aliás, quem acha que faculdade pública é para nego de grana. Porque gasta. Você fazer medicina, você ficar 7 anos sem poder fazer mais nada, só estudando, se mantendo com livros, é muito caro. Aí tem que ir para o Rio. Você imagina você fazer isso sem um planejamento, sem um conselho, sem você saber a razão que está te levando a fazer isso. Isso é uma loucura, gente. Aí você fala assim, mas Davidson, e a pressão da família? Olha, isso é um assunto bem delicado, tá, gente? Mas me entenda bem. Você tem que honrar, sim, o seu pai e sua mãe. Principalmente enquanto você não é maior de idade, você está morando dentro da casa deles. Você tem que honrar. Mas honrar não significa você fazer tudo o que eles estão falando. Aliás, eu fui estudar essa palavra honra. Sabe o que significa honra no grego? Vem da palavra honor. Honor, sabe o que é? Honorário. Tem gente que faz tudo que o pai e mãe mandam, mas não ajuda financeiramente dentro de casa. Curioso, né? É claro que você tem que honrar, é claro que você tem que obedecer, mas olha, quando você está convicto, é a mesma coisa. Quando você se converte e seu pai e sua mãe não são cristãos, você vai aceitar tudo que eles falam? Você falar assim, rasga a Bíblia, você rasga? Não. Então, se você está convicto do propósito de Deus na tua vida, você com jeitinho, com oração, né, enfim, com todo jeitinho, você tem que se posicionar, porque é a sua vida que está em jogo. Se você for fazer uma faculdade porque o seu pai e sua mãe estão falando para você fazer, você pode ser um cara frustrado, uma mulher, um homem frustrado por resto da tua vida. Quantos médicos alguém aqui já passou por uma situação dessa, de ser mal atendido por um médico? Quantos já passaram aqui por essa situação? Olha, eu fico muito preocupado quando eu encontro um médico, o médico fala assim, olha, porque o meu pai foi médico, meu avô foi médico, Tudo bem, pode ser uma coincidência, vai. Propósito de Deus na vida de todas as gerações para ser médico, tudo bem, pode ser uma coincidência. Agora, é no mínimo suspeito, né? No mínimo suspeito, né? Eu tenho livre escolha. Eu
eu tenho como entender a vontade de Deus através de conselho, né? Através de buscar, né? uma resposta para a minha vida, de diversas formas. Sem ser Maria, vai com as outras. Tem gente que vai fazer faculdade de, sei lá de quê, porque os amigos também estão fazendo, porque é a modinha. Eu vejo pessoas com potencial muito grande para empreender negócios. E sabe o que elas falam? Não, eu vou fazer uma faculdade, porque eu quero o meu garantido. Ou então fala assim, eu vou fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Faz a conta de quanto gasta uma pessoa 5 anos de faculdade. Se não dá para abrir um negócio. Se você fizer um financiamento para pagar em 5 anos e para abrir um negócio, você vai gastar menos do que qualquer faculdade. Dependendo do negócio. O problema não é... O problema está na covardia. O problema está em fazer tudo o que as pessoas estão falando. É modinha, é o sistema. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa entender. E se nós entendermos, a vontade dele é o quê, gente? Boa, perfeita e agradável. Tem gente que fala assim, pô, eu não sou feliz no que eu estou estudando. Pode. Eu não sou feliz no que eu estou estudando. Não estou feliz, está estranho, não estou... Como que pode? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você tinha que estar como? Feliz, não é isso? Mas as escolhas fazem isso com a gente. Outra coisa, vida profissional. Vida profissional. Mesmo caminho, mesma coisa. Tem gente que não abre mão de fazer o que está fazendo, está agarrado. Está ali agarrado no que está fazendo. Infeliz. Mas não é esse infeliz... Ele que eu estou dizendo aqui, ele não pode estar ligado ao que o teu coração quer. Que esse papo de vou fazer o que o meu coração manda, vocês sabem o que acontece, né? Uma pessoa que faz o que o coração manda, a Bíblia fala que não tem nada mais enganoso do que o coração, não é isso? Então o cara fala, não, segue o teu coração. Que conselho, hein? Segue o teu coração. Segue o coração para você ver só o que vai acontecer. A escolha profissional... ela está ligada ao propósito, à missão que você tem aqui nessa terra. O trabalho, ele não pode ser um mal necessário. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos cristãos postando no Facebook umas coisas assim do tipo, graças a Deus chegou sexta-feira. Vem, sua linda sexta-feira. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, você sabe o que você está falando para Deus nessa hora? Aquele trabalho que o Senhor me deu é um saco. Porque não é para mim que você está falando isso. Não é para mim. Você acha que você está falando isso para mim? Para os seus amigos do Facebook? Você está falando para Deus. Foi Ele que te deu. Aí, o expediente acaba às 6 horas. 5 para as 6 o cara está como, né? Já está começando o quê? A guardar as coisas, já, né? Hora que não passa. E aí, se nessa hora o patrão então vier e pedir, fica mais uns 10 minutinhos, faz esse negócio aqui. Ai, meu Deus. A gente tem que lembrar aqui que esse servo que devolveu aquilo que ele recebeu, ele está no pacote lá de quem vai para o... Ou eu li errado aqui? Eu li errado aqui, gente? Ou é isso? Às vezes o cara fala assim, mas eu faço o meu, eu estou fazendo o meu. Mas não é para você fazer o seu, é para você ir além. Isso é empreender na profissão. É você ser o melhor no que você faz. Deus não chamou a gente para ser cauda. Ele chamou a gente para ser cabeça. Se você quer ser um médico, seja o melhor médico.
Se você quer ser um empresário, seja o melhor empresário da sua área, custe o que custar. Ah, mas para isso eu vou ter que dormir de madrugada. Durma. Se for preciso, durma de madrugada, não tem problema. Não abra mão das alianças que você tem. Não abra mão da cobertura que você tem. Mas trabalhe o que você tiver que trabalhar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes eu vejo uma pessoa no ativismo com as coisas do reino, entre aspas, porque na verdade coisa do reino é tudo. Para aquele que entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador, tudo para ele agora faz parte do reino. Não tem divisão. O cara, ele pensa assim, não, porque aí ele vai para todas as IELs e todas as... Tudo que tem, o cara está lá, participa, comunhão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas trabalhar que é bom, nada. E acha que está abafando. Aí depois vai pedir emprego para aquele cara que ele critica que está trabalhando muito. Não é curioso? Vida com Deus, reino, é tudo, gente. O cristão que não entende isso, desculpa a minha franqueza aqui, mas ele não alcançou a plenitude do que é viver uma vida cristã. O cristão que não entendeu que reino é tudo, reino é trabalho, reino é estudo, reino é família, reino é diversão, reino é tudo. Por mais que ele pregue que ele vive no reino, ele ainda é um religioso, porque no fundo ele está acreditando que a igreja é a casinha, ou são as casinhas, nas casinhas, não, que é na casa, não é a casa, a IL não é a casa, a IL somos nós somos a igreja pode ser debaixo de uma árvore, e o cara faz essa divisão, sabe? Se é para empreender, nós temos que empreender em todas as áreas. Se é para vencer, nós temos que vencer em todas as áreas. Eu quero dizer para você que você é mais que vencedor em Jesus. João 10,10 diz assim, Jesus falando assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida plena. É vida em todas as áreas. Plena. Não adianta você estar cumprindo o teu papel na igreja, se você não está cumprindo o teu papel na sua profissão. Se você não está estudando direito aquilo que você propôs a estudar. Não adianta. Está capenga. E a gente podia falar de outras áreas aqui, mas eu vou parar por aqui em relação a essas, né, vida com Deus, vida em família, vida sendo em igreja, vida acadêmica e vida profissional. Agora a pergunta é, para finalizar, por que empreender? Essa é a pergunta, por que empreender? Na opinião de vocês, Jesus quando contou essa parábola, foi um mandamento ou foi uma sugestão, na opinião de vocês? Esse ensinamento dele. Vou repetir a pergunta. Na opinião de vocês, quando Jesus está ensinando, através dessa parábola, a gente empreender, ele está mandando ou ele está sugerindo? Está o quê? Está o quê? É a visão que eu tenho também. Ele está falando assim, olha, servo mau. Primeiro que ele nem chamaria de mau, né? Ele fala assim, olha, servo, eu vou sugerir que da próxima vez, você pegue esse dinheirinho aí e multiplique. Ele não falou assim, ele falou assim, servo mau e negligente. E já o quê? Mandou ver.
Jesus, através dessa parábola, elogia os servos que empreenderam e chama o servo que não empreendeu de mau e preguiçoso, tirando dele o pouco que tinha, entregando para o que mais empreendeu, e ainda fala, aquele que tem, olha que interessante isso aqui, gente, está na tua Bíblia, a gente leu, aquele que tem, mais terá, e aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Às vezes a gente vê um cristão assim, com aquela vida assim, está sempre mal, né? Já viu, cara? Vai perguntar, e aí, tudo bem? Está na luta, né? Eu, sinceramente, gente, eu não gosto muito desse papo de tô na luta não, cara. Porque esse tô na luta, claro que eu tô na luta, óbvio que eu tô na luta. Mas como é que eu não vou dizer que eu tô bem? Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo o seguinte, cara, se você não está dizendo que você está bem, vai lá no hospital do câncer, vai na ala de criancinha com câncer, para você ver quem é que não está bem. Se alguém me pergunta se eu estou bem, eu estou ótimo. Porque não é a luta que faz o meu estado mudar. É minha convicção, é minha fé. Está bem? Mas mais ou menos. Aí você vai ver a vida desse cara, é um cara que não prospera, não empreende. Vou trocar a palavra prosperar, porque prosperar pode dar uma ideia de teoria da prosperidade. Eu não estou falando nada de teoria da prosperidade aqui, tá, gente? Por favor. Eu estou falando de empreender, de investir. É disso que eu estou falando. E é óbvio que o que é prosperar, né? Para a gente ficar tranquilo sobre essa coisa de prosperar, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem aquela tiazinha, aquela vozinha, que sempre tem um dinheirinho para emprestar? Já viu? Aquela vozinha, né? Você pensa assim, meu Deus, ela ganha um salário, ela é aposentada. Como que pode? Então, às vezes o cara ganha 30 mil reais. Aí você vai ver, está andando de carrão e tal, mas o banco está lá, seu especial, estou ligando para você porque o seu especial está virado. Vocês acham que isso não é comum? É muito comum. Pessoas que ganham muito dinheiro e gastam tudo, e se endividam. Aí eu te pergunto, quem está mais próspero? O que ganha 30 mil ou a vozinha? Quem está mais próspero? Quem ganha 30 mil ou a vozinha? A vozinha. Claro, prosperidade tem nada a ver com quanto você ganha, tem a ver com quanto você guarda. A gente vai terminar falando disso, inclusive. Aí você vai analisar a vida do cara que reclama. Sabe o que acontece com esse cara? Aquilo que ele tem na mão dele, que ele pode fazer prosperar, ele não prospera. Aí até o que ele não tem é o que acontece com ele? Arranca dele. Foi isso que Jesus falou aqui. Aquele que tem, mais terá. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. E termina dizendo o seguinte, que quem não prospera será lançado nas trevas. E o detalhe é que o servo, assim como todo medíocre faz, toda pessoa que está medíocre, né? Porque ninguém é medíocre, a pessoa pode estar medíocre. Tá? Nós nascemos vencedores, inclusive, nosso DNA é vencedor. Aliás, você nasceu numa disputa de milhões junto com você ali, não é isso? Você ali se cotovelando, sou eu, né? E aí você foi lá e fecundou, e você o quê? Nasceu. Você é vencedor. Olha para o teu amigo para o lado e fala assim, você é mais que vencedor, fala para ele. Você é mais que vencedor, Bira. Você também, Tiagão. Você também, Samuca. Mais que vencedor. Então, nós não somos medíocres, mas você pode ficar medíocre. E quando o cara está medíocre, sabe o que ele fala? Ele põe a culpa sempre em alguém. Aí o cara tem ali, ele tem o que Deus deu segundo a capacidade dele. E aí ele por preguiça, por mediocridade, ele não o quê? Não faz, não empreende, não prospera. O que acontece com esse cara? Até o que ele tem vai ser o quê?
Tirado dele. E aí, como ele está medíocre, ele não vai dizer assim, a culpa foi minha. Ele vai dizer assim, ó, igual esse cara que fez. Falou assim, não, a culpa é do patrão. O patrão que é muito ruim. E aí eu fiquei com medo, é muito duro, ia me dar uma bronca se eu perdesse o dinheiro, então eu resolvi o que ficar na minha. Sabe uma desculpa que a gente vê muito crente dando? Quando não está fazendo alguma coisa no trabalho, quando recebe uma meta e não cumpre. Eu ouço isso muitas vezes, infelizmente. Não foi da vontade de Deus. Essa é forte. Pô, Davidson, mas quando alguma coisa não acontece, realmente não foi porque é da vontade de Deus? E agora? Eu acredito no seguinte, gente. Que Deus, Ele dá livre escolha, livre-arbítrio para cada um de nós. Se não fosse assim, Deus não seria justo. Todos nós temos 24 horas. O sol nasce para todos. Se você pegar para fazer pedindo ajuda à sua liderança, pedindo conselho, acreditando que o seu DNA é vencedor, não fugindo da raia, não ficando de preguiça, você vai prosperar no que você faz. Porque Deus fala aqui, ó, que é segundo a capacidade de cada um. Então, se Ele te deu, você vai vencer. Pode ter certeza disso, porque foi Ele que te deu. Esse negócio de dar desculpa é para fraco. E nós não somos fracos, porque quem está em nós é maior que tudo. Então esse negócio de ficar apontando para o outro foi por causa dele. Ah, não fiz porque foi da vontade de Deus. O cara não estuda, aí não passa no concurso, aí fala que não foi da vontade de Deus. Como é que pode? Será que Deus é injusto? Deus é injusto, gente? Não, não é. E aí, essa desculpa de não foi da vontade dele, né? Qual desculpa mais que a gente ouve muito? Ah, eu nasci assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, né? O outro consegue porque ele tem uma habilidade maior do que a minha. Se eu ouço direto também. Comparação, sabe? Não, porque ele, como se Deus tivesse dado algo especial para o outro e não para você. Outra desculpa também. Isso é desculpa de uma pessoa que está medíocre. O medíocre faz exatamente o que esse cara aqui, que recebeu aqui, esse um talento fez. Ele recebeu 20 anos de salário. Aí eu te pergunto, o que ele fez de errado? O que ele fez de errado? Para pensar, humanamente falando, o que esse cara fez de errado, se ele está devolvendo o que foi dado para ele? Para pensar, eu pego esse microfone aqui e dou para o Léo. Léo, estou indo viajar. Tá, Léo? Estou indo viajar. Coisinha linda, fofinha. Estou indo viajar e... Fica vermelho não, Léo. Semana que vem eu volto, tá, Léo? Você cuida do microfone para mim? Obrigado, Léo. Aí vou lá viajar. Aí volto. Quando eu volto, o que você faz, Léo? Devolve para mim, né, Léo? Pô, obrigado, Léozão. Pô, Léo, você devolveu do mesmo jeito, você vai para o inferno, cara. Não parece meio louco isso? Não parece meio louco isso? Mas, gente, não sou eu que estou falando, é Jesus. Jesus que está falando aqui. Está na minha mão, eu tenho que fazer acontecer alguma coisa com isso. Ele tem que botar um lacinho, né? Não sei, cara, fazer, sei lá, pintar, não sei. Ou no mínimo vir com uma palavra, né? Olha, eu quero dizer, Davidson, que você vai ser abençoado. Alguma coisa ele tem que ir além. Nós não nascemos para
fazermos a mesma coisa, para pegar uma coisa e devolver do mesmo jeito. Nós nascemos para pegar uma coisa e fazer essa coisa prosperar. Tudo que vier à sua mão tem que o quê? Prosperar, tem que ir além, tem que multiplicar. E o medíocre foi lá, botou a culpa em alguém. Mas Jesus foi claro. Jesus falou para ele que ele era mau e negligente e que ele ia ser lançado nas trevas. Gente, é muito forte isso. Olha, eu toda vez que eu leio esse texto eu me confronto muito e eu faço uma autoanálise. Será que eu estou fazendo prosperar aquilo que vem na minha mão? Será que eu estou empreendendo com tudo que vem na minha mão mesmo? Ou será que eu estou me acovardando? Será que eu estou me acovardando diante dos cuidados da vida? Será que eu estou dando desculpa religiosa para não fazer o que eu tenho que fazer? Essa palavra ela fala muito para mim em primeiro lugar. Quero que vocês saibam disso. Eu sou muito confrontado toda vez que eu leio isso aqui. E eu faço uma autoanálise da minha vida. Não adianta fazer só o que é certo. Tem que ir além. Se você está estudando, seja o número 1 da tua sala. Se você está trabalhando, seja o melhor profissional. Porque o teu patrão, ele não é aquele que está ali não. Teu patrão é outro. E ele merece toda a dedicação, todo o meu sangue, todo o meu suor, toda a minha garra naquilo que eu faço. Ou não merece? Não entregue o talento que você recebeu do jeito que você recebeu. Entregue a mais. Entregue multiplicado. Eu quero poder ouvir de Deus assim: entra no meu gozo. Você imagina você ouvir de Deus assim: entra na minha alegria. Vem cá, ó, você me fez feliz, vem cá, quero te abraçar. Ser aprovado por Deus, para mim é o que interessa. Eu não quero ganhar dinheiro, gente. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu não quero fama. Eu não quero ser o melhor da sala. Você não tem que querer ser o melhor da sala para ter fama, para os seus amigos ficarem aplaudindo você. Sabe o que vai acontecer se você for o melhor da tua sala? Você vai fazer diferença. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. Você vai cumprir o ID. Você vai ajudar os necessitados. Você vai criar uma mentalidade vitoriosa. Você vai ter recursos financeiros para investir no reino. E você vai influenciar pessoas. Esse é o motivo da gente empreender. Em primeiro lugar, porque é um mandamento. Segundo lugar, porque você vai fazer diferença na vida das pessoas, cumprindo o teu propósito, ajudando os necessitados, tendo mentalidade, recurso financeiro e influência. O que é influência, Davidson? Influência é o seguinte: você já viu assim, que quando uma pessoa que é muito bem vista na sua profissão, quando ela se destaca na sua profissão, quando ela vai falar, todo mundo presta atenção? É assim ou não é? É assim, gente? Um empresário bem sucedido, como é que é quando chega um empresário endividado? Ele tem alguma moral para falar alguma coisa? E quando é um cara que prospera, que todo mundo sabe que é um cara que prospera, ele tem autoridade para falar? O aluno número 1 da sala, da faculdade, ele tem uma moral a mais ou não tem? Imagina esse cara abrindo a boca. Prosperar gera influência, gera mentalidade vitoriosa, alimenta a fé, porque você está o tempo todo o quê? Testando, alimentando a sua fé. Faz de você uma pessoa vitoriosa. Faz de você o que você é de fato. Porque o seu DNA é um DNA vitorioso. Mas para isso você tem que assumir a postura de um empreendedor na sua vida em tudo que você fizer. E também, alguém pode perguntar assim: poxa, Davidson, falando mais de dinheiro assim e tal, né? Quero terminar
Agora eu vou terminar mesmo. Falando de dinheiro. Tá bom. O que vai acontecer com o melhor aluno da sala? O melhor aluno da sala vai conseguir um bom emprego? Vai ou não vai, gente? Vai. O que vai acontecer com um bom profissional na empresa dele lá? Ele vai conseguir aumentar de cargo? Vai conseguir. Vai ganhar mais? Vai ganhar mais. Ou seja, a consequência de uma pessoa que empreende e que vive essa mentalidade empreendedora é ela acabar prosperando financeiramente também. Aí alguém pode falar, mas por que prosperar financeiramente? Acabei de falar aqui, você pode investir, né, em muitas coisas, inclusive no reino, mas também é importante você entender que é bom você ter guardado para os dias maus também. Sabe a sugestão que eu faço para você? E aí eu vou entrar bem rapidinho na área financeira. Isso aqui a gente pode dividir em vários tópicos, né? Eu estou dando uma pincelada, estou fazendo um esforço para dar uma pincelada em tudo aqui, gente. Vocês me suportam aí mais um pouquinho? Eu lembrei do Franco agora, né? Vocês me suportam só mais um pouquinho? Porque essa questão financeira aqui é importante. Sabe qual é a sugestão que eu faço para a sua vida? Guarde 20% de tudo que você ganha. Ó, pô, Deus, mas baseado em quê? Depois eu não vou ler aqui não, tá, gente? Mas dá uma lida, faz um exercício amanhã à noite, mas não deixa de fazer não, tá? Aliás, vamos fazer um compromisso aqui. Eu vou pedir para vocês lerem, no máximo até domingo, a história de José do Egito. Tá? Vocês vão procurá-la na Bíblia, fácil de achar. História de José do Egito. Quem se compromete comigo aqui de dar uma lida na história de José do Egito até domingo? Deus está vendo, hein? Sabe por que eu estou pedindo para você ler a história de José? Teve gente que não levantou a mão, foi sincero, né? Ó, sabe por quê? Porque a história de José do Egito é muito interessante, porque ele, eu não vou contar a história toda dele, mas quando ele chega lá no ápice profissional dele, como governador, no ápice da política da época, né, no ápice profissional, que ele chegou a governador. E a história dele é uma história de uma pessoa de muita integridade, muito caráter. Para vocês terem uma ideia, um jovem solteiro, né, foi lá, a mulher lá que cuidava da casa lá, tentou, né, negócio com ele lá, ele saiu correndo, o negócio foi tão feio que a roupa dele ficou na mão da mulher. Pra vocês verem como é que o negócio foi feio. A mulher queria porque queria, né? Negócio com ele lá e ele o quê? Íntegro. Manteve o quê? Integridade até o fim. Na cadeia ele se destacou. Sabe o que ele fez? A primeira medida que ele fez foi, ele falou para o rei assim, olha só, daqui a 7 anos vai ter uma pobreza, vai ter uma fome, não vai se produzir nada, tem uma sequidão total. Então sabe o que você faz? A cada 5 grãos colhidos, você guarda 2 nesses 7 anos. Comercializa os 3, distribui os 3, mas 2 você vai guardar com você. Quem conhece essa história aqui, gente? Pô, que bom, quase todo mundo conhece, que bom. E aí guardou. Ele falou, guarda. Por quê? Porque o que a gente vai guardar nesses 7 anos? 2 de 5 é quantos por cento, gente? Hã? Ih, rapaz, o povo está ruim de matemática, hein? Também não sou bom de matemática, não. É 20%, gente. 10% de 5 é o quê? 5 para 2 é quantos por cento? Desculpa, gente, de 5 para 1, eu estou falando 2, né? Esquece, eu aqui estou ruim de matemática mesmo. De 5 para 1, esquece que eu falei. Estava falando uma coisa pensando outra. 5 para 1. Aí dá o quê? 20%, certo? Agora a conta está certa. Então, a cada grão, 5 grãos guardava 1. Cada 4 grãos guardava 1. Cada 4 grãos guardava 1. O que aconteceu em 7 anos? Ele fez um estocão, concorda? Estocão, né? Sabe o que aconteceu com esse estoque? Esse estoque serviu a todo o povo
durante os 7 anos de pobreza, e ainda deu para abastecer os povos vizinhos que foram lá comprar. E eu fico imaginando, já que José era tão esperto, que ele devia superfaturar esse negócio. Porque só ele tinha. Então, ele vendia pelo preço que ele queria. Então, essa questão de guardar 20%, eu chamo de princípio de José. Guardar 20%, princípio de José. É muito importante, isso assim, você vai dar, obviamente, sua primícia, sua oferta, ainda vai guardar os 20%. Poxa, Davidson, mas eu ganho pouco. Eu ganho muito pouquinho. Eu não consigo fazer isso. Como é que eu ganhando um salário mínimo, eu guardar 20% de um salário vai dar R$120 aproximadamente. Como é que eu vou guardar R$120? Estou dando a primícia, a minha oferta, mais 120. Como é que eu vou sobreviver com o resto? Olha, uma coisa eu digo para você. A matemática de Deus, ela é diferente. Ela é diferente. Essa matemática, ela não tem essa lógica aí humana que a gente pensa, não. É a mesma coisa que acontece quando você é fiel nas suas primícias. Quem aqui já teve experiência aqui com fidelidade nas primícias aqui? Eu tive uma experiência muito forte, várias, mas uma foi muito forte, que numa oportunidade, uma outra eu vou contar, mas que eu posso garantir para vocês que a matemática de Deus, ela é diferente. E a pessoa que se aperta para viver com 100% do que ganha, ela se apertando para viver com 80%, vai dar o mesmo. Ela vai diminuir os custos dela, ela vai dar um jeitinho ali, ela vai dar um jeito para viver com os 80%. Faz a seguinte conta. Se você tivesse guardado 20% de tudo que você já ganhou na vida, quanto você teria guardado hoje? Faz essa conta. Chega a ser desesperador para alguns, né? E aí, sabe o que acontece, gente? Eu estou falando isso porque isso é prosperidade. Prosperidade não é quanto você ganha, é quanto você guarda. Né? Porque se você ganha 10 mil e gasta 10, você não está sendo próspero. Agora, se você ganha 1.000 e guarda 200, você está sendo próspero. Está cumprindo o princípio de José. E de 200 em 200, daqui a pouco você o quê? Está guardando um dinheirinho legal, não é assim? E isso faz com que você tenha uma organização financeira para que no dia mal, literalmente nas vacas magras, porque veio daqui, né? A história das vacas magras, né? Veio daqui dessa história. Depois você vai ler, você vai ver lá. Nos 7 anos lá, naquele período onde você estiver precisando, você vai ter de onde tirar. E você vai poder abençoar, você vai poder dar uma oferta, você vai poder comprar algo lá na frente, comprar uma casa, de repente, né? Ou fazer o que tiver no teu coração ali, né? Que Deus colocou no teu coração para você fazer com esse dinheiro. Então, a prosperidade, se não for assim, uma vez eu ouvi uma coisa muito curiosa, que se você não guardar dinheiro, você não está prosperando. Se você ganha 1.000 e passa a ganhar 5 e gasta os 5, e depois passa a ganhar 10 e ganha os 10, na verdade você não está prosperando, você só está melhorando a qualidade das suas fezes. Está comendo melhor. Para pensar. O cara comia feijão com arroz, agora comendo caviar. Mas está gastando o dinheiro todo? Está prosperando? Está prosperando, gente? Não está prosperando. Então, essa questão de empreender na vida financeira, ela passa por devolver, né? A primícia, a oferta, porque você está devolvendo, na verdade, o que não é seu, né? Assim como você ser fiel nas suas primícias, você guardar, a minha dica, isso aqui, gente, olha, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é uma dica, tá, gente? Isso não é pecado você não fazer isso, não é isso que eu estou dizendo não, tá? Por favor. Isso aqui é uma dica, porque é um passo prático para você guardar dinheiro. Às vezes a pessoa fica anos, não consegue. Por que não consegue? Porque não se apertou. Se você fizer isso aqui, você vai guardar. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você pensar aí. Viver prosperando e empreendendo é uma escolha de Deus ou é uma escolha nossa? E a segunda pergunta, logo em seguida. Quais devem ser
os passos práticos para a gente ter uma vida empreendedora? Vou repetir, para você pensar, você ir para casa pensando. Viver prosperando e empreendendo é uma escolha de Deus ou é uma escolha nossa? E segundo, quais devem ser os passos práticos que você, cada um de nós, deve tomar a partir de hoje para que a gente tenha de fato uma vida empreendedora e que a gente experimente de fato a plenitude de Deus na nossa vida? Porque na minha visão, pelo meu entendimento aqui da palavra, pela revelação da palavra aqui, eu posso afirmar para você que felicidade, sucesso na vida está ligado a você cumprir o propósito de Deus, mas não deixar de ser empreendedor em tudo que vier na tua mão. Veio para a tua mão? Faça bem feito, dê o seu melhor. Além de você prestar um serviço para a sociedade, além de você prestar um serviço para o seu irmão, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, por que não? Você vai crescer profissionalmente, você vai ganhar força, autoridade para influenciar as pessoas, e Deus vai te usar, e aí você vai começar talvez a entender, e eu também, porque que Ele disse que nós faríamos coisas maiores ainda. Amém? Amém, obrigado, Deus. Deus foi contigo. Eu quero dar uma conclusão rápida para a gente orar dentro disso tudo que a gente ouviu, porque a abordagem desse tema assim, nos arremete à lembrança daquelas duas mentalidades que nós já ensinamos aqui, a mentalidade grega e a mentalidade judaica. A mentalidade grega diz que a responsabilidade humana não interage com a soberania de Deus. A mentalidade judaica diz que a responsabilidade humana interage com a soberania de Deus. Por que eu estou lembrando essas duas mentalidades que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui? Porque quem se baseia, quem pauta uma vida na mentalidade grega, atribui seus fracassos ao fatalismo. Tinha que ser assim mesmo. Exemplo, nós estamos em pleno processo aí eleitoral, mais um. Aí a pessoa diz assim: o que tiver que ser, será, né? Não vou participar, não vou votar, e elege lá um sujeito, põe um governante impróprio no poder. Aí depois ele quer falar mal da autoridade. Aí a Bíblia nos reprova contra essa conduta, que nós não devemos falar mal, difamar aqueles que estão investidos de poder. Então, nós temos um papel, uma responsabilidade agora, de analisarmos o perfil daqueles que nós vamos votar para nos representar. Então, procure os meios que nós temos disponíveis, e a história daqueles que estão hoje concorrendo a um cargo público, para que a gente possa votar com responsabilidade. Isso está relacionado à mentalidade judaica. Nós não podemos atribuir tudo isso para Deus. Se tiver que ser, vai ser, é Deus que vai ver, está escrito, tá? Pelo amor de Deus, atribui aí ao fatalismo, depois quer culpar, falar mal, botar fogo no carro dos outros, quebrar a rua e daí por diante, né? Bom, eu estou usando exemplo extremo, nós não fazemos isso, mas tem uns maluquinhos aí que seguem esse caminho, né? Mas enfim, não é uma mentalidade compatível com tudo que a gente está ouvindo, com a questão de empreender. Existe uma parcela que é nossa, não é isso? A mentalidade judaica. A minha responsabilidade interage com a soberania de Deus. Caso contrário, a Bíblia não teria tantos sis, não é isso? Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, né? A Bíblia é lotada de si. Isso nos chama a responsabilidade pessoal. Tem um texto conhecido, que é Marcos 2:22, que fala aquele texto da parábola dos odres, e esse texto, ele diz assim: ninguém põe vinho novo em odre velho, ninguém, porque se colocar o vinho novo em odre inapropriado, o texto diz que esse odre se rompe, o conteúdo se perde, o vinho se perde. Eu costumo usar esse texto para dizer o seguinte: o vinho é atribuição única e exclusiva de Deus, o odre é nosso.
Então, existe uma parte que nos cabe, existe uma responsabilidade que é nossa. Só para concluir, uma vez que Deus falou de Moisés, Moisés recebeu de Deus uma visão, Moisés recebeu de Deus estratégias, diretrizes para conduzir o povo a uma terra prometida, a um lugar bom. Então Moisés recebeu uma visão, recebeu toda uma direção de Deus, toda uma estratégia para liderar um povo para uma terra boa. E aí a gente sabe que a história diz que Moisés, quando chegou diante do mar, resolveu dar mais uma oradinha, e aquela oração Deus não recebeu. Deus falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Agora não é para você orar, não, num bom sentido, né? Agora você tem que andar, você tem que agir. Bota o pé no mar e traz o povo contigo. Então muitas das vezes nós ficamos protelando os projetos, espiritualizando o natural, naturalizando o espiritual, essa confusão que nos prende, que nos manieta, que faz com que a gente não tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor, uma vida segundo aquilo que Deus idealizou para nós, e nós precisamos romper isso. Aí ficam aquelas desculpas, que são desculpas esfarrapadas. A gente fica: não foi da vontade de Deus, mas não foi da vontade de Deus porque você não estudou, não foi da vontade de Deus porque você não aplicou o teu coração em alcançar aquilo ali, não foi da vontade de Deus porque você foi preguiçoso, dormiu mais do que deveria, não foi da vontade de Deus porque você não exercita a tua mente em ler, se conectar com pessoas que vão te influenciar positivamente, uma série de fatores que é responsabilidade nossa, não é responsabilidade dos anjos, é nossa responsabilidade. Então eu queria assim, só amarrar, que está falando, dar esse nó no pacote do presente, dizendo que nós precisamos andar com essa consciência judaica de que nós precisamos, há uma responsabilidade nossa no processo. A sabedoria humana, ou a responsabilidade humana, interage com a soberania de Deus. A gente precisa fazer o nosso papel. Tem muita gente que está aí anos e anos do mesmo jeito, porque se acomodou. Eu outro dia estava na Rasa surfando, lá na laje, aí saí, fiquei assim na areia, e passou um menino, procurando na maré, naquele lixo de maré, ele está procurando objetos. Segundo ele, achava óculos, achava cordão, já achou GoPro, e de ponta a ponta, procurando coisa no lixo, no limo, no meio das algas, né? E aí, eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, eu conheci esse rapaz, adolescente, muito tempo, está do mesmo jeito, os olhinhos vermelhos, né? Sob efeito da cannabis, né? Os lábios bem prejudicados com sol, tem um controle lá comigo já, e o que me vê do mesmo jeito. Isso é coisa sina, né? Sina, herança familiar, determinação genética, ou falta de atitude, né? Então, estou usando um exemplo aí extremo, mas para dizer o seguinte: existe uma parte que é tua, existe uma parte que é minha, e você tem que fazer. Se você quer realmente prosperar naquilo que Deus tem colocado diante de você, diga ao povo que marche, amém? Diga ao povo que marche, põe o pé na água, que o mar vai se abrir para você, e você vai alcançar o que Deus tem para a tua vida. O que vem para a nossa vida não vem de mãos beijadas, não. Eu gosto muito daquela música de Asaf: quem vê de longe não sabe, né? Não sabe. O que eu passei a ver, a pessoa olha: puxa, Samuel, vejo você um pastor, mas ninguém viu lá em 1900 não sei o quê, com 2 pessoas pastoreando, 3 chorando, confessando tempos melhores, trabalhando, aplicando o coração, entrando madrugadas e até hoje a fios, aconselhando, cuidando de gente, lendo, buscando a Deus, se qualificando espiritualmente, e ainda me sinto muito devedor, que eu poderia estar fazendo muito melhor, mas procuro aplicar o meu coração nisso. Então quem vê de longe não sabe, né? Vê o resultado final e não sabe o que se empreendeu até chegar ali. Que Deus nos abençoe, amém? Diga ao povo que marche, amém, querido? É tempo de marchar. Deus já nos deu a palavra de vitória, já nos deu. É tempo de marchar. Deus colocou talento nas suas mãos, você sabe qual é que Deus colocou nas suas mãos. Então investe nisso, aplica o teu coração nisso, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Graças à pessoa que está ao teu lado, que Deus possa te renovar, retribuir a tua paciência, a honra da tua audiência, mas que vai ser de grande valor para Deus
para nós também, saber que está saindo daqui hoje pessoas com um coração diferente, um coração disposto a não se acomodar, não se acomodar. Aquilo que está nas tuas mãos, que você crê que é uma vocação que Deus te deu, não aquilo que você seguiu porque o formato aí, por causa de uma pressão social, porque todo mundo faz, mas aquilo que você entendeu que foi Deus que te deu, foi um talento que Deus te deu. Você sabe qual foi esse talento que Deus te deu, você sabe disso, né? E se você tem identificado esse talento de Deus na tua vida, procura empreender nisso, fazer isso multiplicar, fazer isso crescer, sempre alinhado com boas motivações, sempre alinhado com o coração santificado, purificado diante de Deus. Mas seja bom nisso, procura crescer nisso, que você possa resplandecer como luzeiro no meio das trevas, ser um padrão, uma referência na sua geração. Deus chamou para ser professor, seja o melhor. Te chamou para ser pastor, seja melhor. Te chamou para ser engenheiro, seja melhor. Enfim, seja melhor naquilo que Deus está te vocacionando, no nome de Jesus. Diga ao povo que marcha, é tempo de marchar. Nós não temos muito tempo, né? Hoje eu estava olhando lá em casa algumas comparação das fotos. Eu olhei e falei, meu Deus, como o tempo passa. Minha barbinha branca, olhando a minha idade, parece que foi ontem, né? Então nós não temos muito tempo a perder. O vigor que temos, o dom que temos, aplica o coração. Diga ao povo que marche. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse investimento do Senhor para a nossa vida. Te agradecemos pela vida do Davis, da Mary, pela entrega do teu filho, porque não é fácil se colocar, Senhor, aqui com tamanha responsabilidade. Não é fácil, não é uma abordagem simples, requer mais de nós, uma entrega, um preço, um sacrifício. Eu quero te agradecer pelo coração do teu filho, pela obediência, pela dedicação, pelo cuidado que ele demonstrou nessa noite por nós. Que o Senhor, eu sei que o Senhor tem retribuído, tem cuidado do Deus, da sua casa. Que o Senhor possa retribuir muitas graças à atitude do teu filho nessa noite. E quanto a nós que ouvimos tudo isso, que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa destruir toda a zona de conforto aqui, Pai. Toda a condição de acomodação. Gente que está numa condição de inércia, numa condição de passividade diante da missão que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um, Pai. Que no nome de Jesus possamos sair daqui desafiados a qualificar os talentos e quantificar esses talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, é tempo de agir, é tempo de mover, Pai. Estamos vivendo num mundo difícil, um mundo de grandes e muitos desafios, Pai. E o Senhor chama um povo, o Senhor chama uma geração para fazer a diferença, Pai. E nós não queremos ficar acomodados e medíocres naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Queremos fazer a diferença. Queremos ser sal, ser luz em nossa geração. E onde o Senhor quer nos plantar, queremos frutificar no nome de Jesus. Possamos nos levantar realmente como Moisés se levantou. Considerar o que o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, que possamos marchar rumo ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que aqui entre nós se levante homens e mulheres que ocupem posições estratégicas nessa sociedade, e dessa forma vão ver o Brasil e até outras nações de cabeça para cima, Senhor. Seja assim, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, nos impulsiona a sair dessa zona de conforto, de acomodação, de justificativas incabíveis para não produzirmos para o Senhor. Ajuda-nos, é o nosso rogo a Ti, em nome de Jesus, para a Sua honra, a Sua glória e louvor do Seu nome, Pai. Amém. Amém. Levanta uma das suas mãos assim. Pode não significar nada, mas é uma declaração no mundo espiritual. Diz assim: eu vou marchar.
Diz outra vez: eu vou marchar. Deus te abençoe, te guarde e possa realmente te levar a viver altaneiramente como a águia, no nome de Jesus. Amém.